Na reta final do bloco de esportes, vamos falar sobre tênis. O João Fonseca foi derrotado para o holandês Botic van de, e eu vou deixar o sobrenome para daqui a pouco a gente confirmar exatamente. Infelizmente, o Fonseca não se deu bem nessa partida, né? O atual número 45 do mundo, o brasileiro, perdeu para o holandês, número 86, com parciais de 7-5, 7-6. Uma partida válida pela primeira rodada, né, do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. Com o resultado, o Fonseca acabou sendo eliminado do torneio. O holandês vai enfrentar o americano Elliot Spirizzi, número 111, nas oitavas de final. Fonseca foi o primeiro brasileiro cabeça de chave num torneio de nível ATP desde 2021, quando o Thiago Monteiro esteve entre os 8 pré-classificados do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Está conosco o diretor da Tênis Brasil, José Nilton Dalcin, para falar sobre essa estreia do Fonseca, infelizmente com uma eliminação precoce, né, Dalcin? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Não vamos dizer que tenha sido uma surpresa a derrota do Fonseca. Ele enfrentou um jogador extremamente experiente. Vamos lembrar que o Botic van Zandschulp, olha que nome fácil. Obrigado. Ele venceu o ano passado o Alcaraz em pleno US Open. É um jogador experiente, já foi 22 do mundo, está jogando numa superfície, que é aquela superfície sintética coberta, que deixa o jogo muito acelerado, e é a melhor que ele pode jogar, que ele gosta, joga muito bem no fundo, joga bem na rede, é agressivo. Então, o Fonseca enfrentou um jogador de gabarito e teve suas chances, Diego. Ele fez 4-2 no primeiro set, ou seja, teve uma quebra de saque de vantagem, não segurou essa vantagem. Na hora de terminar o primeiro set, ele defendeu, se salvou ali várias e várias vezes, foram 5 vezes, até que por fim ele acabou cedendo o serviço e perdendo o primeiro set. E no segundo, ele teve 5-3, sacou para ganhar o segundo set, o que levaria o jogo para o terceiro, mas novamente falhou, o jogo foi para o desempate, o chamado tie-break, e aí o Fonseca jogou muito mal o tie-break, o holandês dominou completamente. Então foi um resultado, de certa forma, normal, dentro das circunstâncias. O Fonseca ficou 3 semanas sem jogar, ele foi lá para Los Angeles jogar aquela exibição, uma Lever Cup, e disse ter contraído uma infecção bacteriana. Então ele achou melhor se poupar, ficou 3 semanas sem jogar, voltou agora e isso paga um preço, né? Você perde um ritmo num final de temporada muito importante e isso foi o que nós vimos hoje. Na hora dos momentos decisivos, o Fonseca acabou falhando. É uma temporada bem irregular do Fonseca. Mili? Eu ia falar justamente sobre final de temporada, né? Tem um peso também, assim, eu nem sabia dessa infecção bacteriana, obviamente isso coloca tudo em contexto, né? Mas o ano acabou, assim, é realmente o apagar das luzes. O corpo, né, tem paga um preço, né? Exatamente. E nós vimos agora, anterior ao torneio lá de Bruxelas, dessa semana aqui, uma série de contusões, abandonos, muitos jogadores reclamando da sequência asiática do circuito de tênis, né? E foi para a China, para o Japão, enfrentando um calor extremo, em condições muito difíceis. A viagem em si já é desgastante. Você tem o fuso horário, você encara um calor enorme. Obviamente, 2 torneios muito grandes, muito importantes, então todo mundo dando o seu máximo. Então todo mundo reclamou e é realmente uma situação difícil, né? Todo mundo hoje já discutindo a questão do calendário, como reduzir, como poupar, mas é uma situação bastante difícil, Vamir. Alicia? A minha dúvida, justamente, estou vendo que o Zé Nilton está aqui ainda para mim, estou vendo a janelinha dele, então vou seguir. Uhum. A minha dúvida era sobre essa questão do calendário, quanto é uma questão que, né, que a federação está olhando, que a ATP está olhando, e o quanto são decisões individuais de cada atleta, para onde ir e para onde não ir, porque isso acaba impactando no ranking também, né? Então, é difícil tomar a decisão de não participar de certos torneios, mesmo com o fuso horário ruim, o clima ruim. Então, assim, o quanto dá para colocar de peso de cada lado nesse impacto? A questão do calendário é complexa, Alice, porque, primeiro, os grandes jogadores, os 30 melhores do mundo, são obrigados a jogar os maiores torneios, os 4 torneios de Grand Slam e os 8 maiores torneios da série 1000. Por contrato, eles são obrigados. Eles podem até não jogar, se não jogar, eles vão ser penalizados e não vão receber o bônus de fim de temporada, que é uma coisa que para eles pesa bastante. Então, eles podem, obviamente, decidir reduzir o calendário. Se você olhar bem, os grandes jogadores já há muito tempo têm feito calendários bem mais reduzidos.
21, 22 torneios no máximo num ano de 52, né? Então já tem essa preocupação. Só que para os mortais, né, aqueles que precisam de dinheiro, precisam de ranking, precisam de sobreviver, eles jogam cada vez mais. Então eles viajam, se deslocam e vão tentando conseguir arrumar esses buracos que se encontram, né? Nós vimos agora, semana passada, em Xangai, em que o Vacherot, um tenista de Monegasco, né, de Monte Carlo, ganhou um campeonato em que ele sequer tinha chance de entrar, ele foi para lá, entrou de última hora, jogou. Então é isso, é um risco constante, você precisa arriscar, você precisa ir para os grandes torneios e ver que alguma coisa acontece. Então, para os mortais, aqueles que precisam de dinheiro, a situação do calendário realmente é difícil, né? E tem um item no regulamento, que vale tanto para os homens quanto para mulheres, que pesa, de certa forma, contra. Porque a ATP e a WTA permitem que os jogadores só contabilizem os 18 principais torneios que eles jogarem e descartem os outros. Então o que acontece? Cada um joga cada vez mais. Ah, não foi bem aqui? Vou tentar mais 2, mais 3, porque vou poder descartar e vou poder fazer isso. Então é um regulamento que, de certa forma, incentiva o tenista ao exagero, né? Então a gente acaba vendo essa reta final de temporada algumas coisas assim que são tristes para um esporte profissional de alto nível, de alto rendimento, mas que acontece mesmo. Não é fácil para o tenista hoje aguentar o campeonato e a questão do treino, porque não vamos esquecer, o dia de folga do tenista é um dia de treino, é um dia de trabalho. Obrigado, Dalcin. Valeu, boa noite para você. Obrigado, boa noite para vocês. Beijo, Mili. Beijo, Alicia. Até amanhã. Obrigado aos três. Essas foram as notícias do esporte de hoje.